investigação centra-se na forma como os jornalistas trataram a política em três regimes diferentes: o fim da monarquia, a Primeira República e o Estado Novo, sendo que a análise mais fina se centra na parte final, que são os anos em que o Marcelo Caetano foi Presidente do Conselho, ou seja, desde 68 até 74. O facto de eu ter escolhido uma diacronia tão lata significa que a opção foi não tratar em detalhe cada um destes períodos, o que seria impossível, mas ao longo deste tempo tentar traçar uma moldura histórica em que pudessem emergir continuidades e rupturas em relação às principais formas de apropriação da política. E basicamente este ciclo, monarquia, república, Estado Novo, configura um ciclo que eu chamei o apogeu, a morte e a ressurreição da política, na medida em que temos o fim da monarquia e a Primeira República como um período exuberantemente político, em que havia uma grande promiscuidade entre jornalistas e políticos. Muitos dos diretores dos jornais eram também deputados ou membros do governo, e depois há um esforço do jornalismo de se diferenciar, de encontrar os seus próprios valores, e um dos principais valores é sempre o valor da independência em relação aos partidos. É um caminho, um trilhar no sentido da despartidização do jornalismo. Depois temos o Estado Novo, que interrompe brutalmente este caminho e que volta a subjugar os jornalistas a um discurso que é sempre laudatório do poder, e confinando-os a meros veículos de transmissão das notas oficiosas, das mensagens públicas, das palavras dos poderosos. E depois o que talvez constitua a maior novidade da tese é tentar encontrar no período do marcelismo um ressurgir da esperança. Sabemos que o marcelismo não alterou significativamente, do ponto de vista legal nem jurídico, a ordem do Estado Novo, mas o que eu defendo no trabalho é que, do ponto de vista do regime dos mídia, se registaram mudanças muito grandes, e é possível ver nos jornais, sendo que a tese está circunscrita aos jornais, eu não tratei a televisão nem rádio. Que jornais é que trabalhaste? Basicamente os jornais de Lisboa, embora também o 1º de Janeiro do Porto. Então temos o Século, o Diário Notícias, Capital, o Diário Popular, o Diário Ilustrado, a República, e uma boa parte da parte final da tese sobre o fenómeno do Expresso, que é um jornal... E ao Expresso dás muito relevo, ou é o relevo igual aos outros jornais? Não, dou mais relevo. Bem como um conjunto de publicações que eram as revistas, as news magazines, como a Flama, a Vida Mundial e o Século Ilustrado, que ensaiaram também aí muito do movimento de renovação do jornalismo português. Já tinha começado antes, não é? Já tinha começado na década de 60, mas que no final, nesses primeiros anos de 70, é muito significativo. Mais do que analisar as notícias políticas, o trabalho centra-se em memórias de jornalistas e textos autorreflexivos de jornalistas, publicados seja em livro, seja em alguns jornais. Portanto, é muito uma reflexão da forma como os jornalistas foram olhando para o seu próprio trabalho, para os limites e para os constrangimentos que existiam, e ainda assim procurando orientar-se por valores profissionais. Portanto, isto acaba por ser também uma história da forma como os jornalistas foram constituindo como grupo profissional, partilhando um conjunto de valores que são, no fundo, a sua base mais forte de ligação, porque sabemos que o jornalismo é uma profissão de contornos mal definidos, não é? Que em termos de... não se define tanto pela posse de competências técnicas, mas mais pela partilha de valores. Dos óbvios, como por exemplo as eleições de 58, são momentos de ruptura interna no regime, de abalo do regime, fui encontrando em alguns homens do regime, por exemplo, em memórias como as memórias do Marcelo Matias, as memórias do Franco Nogueira, que foram um grande suporte da tese. Muitas vezes esses ministros de Salazar tinham uma visão muito mais cosmopolita do mundo do que o próprio Salazar, sentiu a necessidade de religar o regime aos mídia, que era uma coisa que o Salazar manifestamente não se empenhava. E, portanto, eu concentrei-me sobretudo nessa relação, a forma como o poder se relaciona com os jornalistas, sobretudo os da área política. E aí sim é possível haver divisões, embora o que a nota mais forte não são as divisões do regime, mas a sua longuíssima continuidade e homogeneidade. No marcelismo é exatamente ao contrário, é um regime praticamente cindido de alto a baixo por tantas contradições. Um homem cercado por múltiplas oposições, seja a oposição política, que também ela se desdobrava, não é, entre a CEUD e a CDE. Um dos momentos altos são as eleições de 69, em que essas diferenças se clarificam muito, ficam muito explícitas, como também dentro do próprio regime,
Com a entrada de homens mais liberais, as pessoas ligadas ao Secretariado Técnico da Presidência do Conselho, pessoas como o Xavier Pintado, o João Salgueiro, o trabalho está centrado em memórias de jornalistas, sim. Essa foi uma opção. E para mim, grande surpresa e conforto e alegria, há várias memórias de jornalistas, sim. Que vêm desde o final do século XIX até. Depois há memórias até 1950, 1960. E daí para a frente, sendo que depois também fiz muitas entrevistas, há menos. Daí a necessidade de recorrer a entrevistas em profundidade. Entrevistaste jornalistas agora reformados? A maior parte sim. Tenho cerca de 16 entrevistas feitas na tese e beneficiei muito das entrevistas que já tinham sido realizadas para o outro trabalho sobre